Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós temos uma palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite, dentro da nossa campanha, deste propósito, de a cada quarta-feira estarmos trazendo um dos nomes redentores de Deus. E hoje estaremos falando sobre mais um nome redentor do Senhor. Juízes capítulo 6, a partir do versículo de número 19. Diz assim o texto: Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs numa açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-no sobre esta pedra, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Amém. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos, peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Querido Deus e Pai, lemos a Tua palavra e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma mensagem para entregar ao nosso coração nesta noite. Quero ser apenas, ó Deus, um instrumento, um canal através de quem o Senhor possa falar à Tua igreja. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, os Teus filhos. Sabe, ó Pai, aquilo que nós estamos precisando ouvir, aquilo que nós estamos precisando receber. Que estejamos abertos, ó Deus, agora, Senhor, à Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra a nossa mente, nos dê entendimento, compreensão, e sobretudo, meu Pai, nos ajude a viver a Tua vontade. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor. O versículo de número 24, que nós acabamos de ler, eu gostaria que colocasse ele para nós novamente na projeção. Versículo de número 24 vai dizer o seguinte: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Queridos irmãos, o Senhor é paz. Eu penso que todos os irmãos já sabem qual é o nome hebraico redentivo desta noite. Amém? Jeová Shalom. Amém? Jeová Shalom. O Senhor é paz. O Senhor é a nossa paz. Mas eu quero aqui só trazer um contexto rápido a respeito de Gideão, Este homem que foi tremendamente usado por Deus para uma grande libertação do povo de Israel nos seus dias. A palavra do Senhor vai nos dizer, como toda a história do livro de Juízes, nos conta que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia de altos e baixos, Ora na presença do Senhor, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, ora distante do Senhor, voltando suas costas para Deus, e, por consequência, toda vez que o povo se aproximava de Deus, o povo era bem-sucedido, bem-aventurado, era próspero, era abençoado. Toda vez que o povo se voltava contra Deus, ou virava as costas para Deus, esse povo, ele era dominado por outros povos, ele era saqueado por outros povos, ele era derrotado por outros povos, e aqui a história
não é diferente. A palavra de Deus diz que por conta do povo, né, ter feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, durante 7 anos o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. De maneira que o texto sagrado vai dizer, você pode ler ali o capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai encontrar que os midianitas, os amalequitas, os do Oriente, eles vinham, diz o texto sagrado, como que fossem gafanhotos. Era tamanho o número de pessoas que vinham e invadiam as terras de Israel, destruíam as suas plantações, saqueavam os seus rebanhos, de tal maneira que a palavra de Deus vai nos dizer que Israel se enfraqueceu, Israel se empobreceu. Por conta disto, eles tentaram fazer covas nas rochas para esconder alimentos. E é numa dessas ocasiões que a palavra de Deus vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar, como nós conhecemos pela palavra, era um lugar onde eles pisavam as uvas para fabricar o vinho. Não era um lugar para malhar trigo, mas como estratégia para esconder dos inimigos, e não permitir que aquela porção do trigo que eles estavam tentando ali guardar fosse descoberta. A palavra de Deus diz que Gideão malhava o trigo no lagar. E o povo, depois de 7 anos vivendo aquela situação de miséria em que se encontravam, arrependeu-se dos seus pecados, buscou a Deus, e a palavra do Senhor diz que o Senhor levanta um profeta que vem trazer a Israel uma palavra de redenção. E, justamente nesta ocasião, o texto vai nos dizer que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, e ali ele viu Gideão, e o anjo começa a tratar com Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso, e o Senhor vai te usar para você livrar o teu povo das mãos dos midianitas. E aí começa toda uma conversa de Gideão com o anjo, do anjo com Gideão, a ponto de que Gideão diz: olha, se realmente é o Senhor que está falando comigo, me aguarda aqui, eu quero preparar para ti um cabrito, quero preparar aqui uma refeição. E o anjo do Senhor diz: pode ir preparar que eu espero. E Gideão vai e prepara aquela refeição e traz para o anjo, sem saber que era de fato o anjo. Imaginava que fosse apenas um homem enviado de Deus, um profeta enviado de Deus. E quando ele apresenta ali aquele alimento, o anjo diz: coloque sobre esta pedra, coloque ali o cabrito assado, coloque os bolos asmos, o caldo, verta sobre tudo isto. E Gideão faz. E a palavra do Senhor diz que o anjo pega o seu cajado e toca aquela pedra, e sai fogo e consome tudo aquilo ali, e o anjo desaparece aos olhos de Gideão. E aí Gideão dá conta de que ele estava diante de um anjo do Senhor, e ele teme. A palavra de Deus diz que ele temeu por isso, porque ele viu o anjo do Senhor. E é nesta hora que o Senhor então fala com ele: não temas, tenha paz no teu coração, porque viverás e não morrerás. E a palavra do Senhor diz que diante desta palavra de conforto que Gideão recebe da parte do Senhor, ele edifica um altar e chama aquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Amém, irmãos? O restante da história de Gideão e o restante da história do povo de Israel nesses dias, os irmãos conhecem. O Senhor manda com que Gideão recrutasse lá um grande número de pessoas, todos os valentes, todos aqueles que deveriam ir para a guerra, e depois começa a fazer uma seleção, chegando ao número de apenas 300 homens. Ou seja, 300 homens que foram separados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus, e com apenas aqueles 300 homens, a palavra de Deus vai dizer que eles venceram todos os seus inimigos, venceram todos os seus adversários, os midianitas, os amalequitas, os do Oriente, e a partir dali, então, Israel voltou a viver em paz, a viver em prosperidade. Mas o que eu quero aqui, irmãos, nos ater nesta noite, é justamente a respeito deste nome redentivo, Jeová Shalom, o Senhor é paz, que foi o nome que Gideão
colocou ali naquele momento em que ele edificou o altar ao Senhor nosso Deus. Muito bem, Gideão, ao erigir um altar e chamar o Senhor de Jeová Shalom, sem saber, estava sendo usado pelo Espírito Santo para revelar o nome do Messias. Hoje nós sabemos disso, a palavra de Deus nos permite entender desta maneira, o Espírito Santo nos dá o entendimento, a compreensão. Mas quando Gideão chama ali de Jeová Shalom, o Senhor é paz, usado pelo Espírito Santo, sem ter a mínima noção e compreensão disso, mas ele estava revelando um dos nomes do Messias. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Vamos ler o que está escrito. Isaías 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, a autoridade, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Jeová Shalom, o Príncipe da Paz, um dos nomes do Messias. Aqui neste texto, Isaías, que é chamado de profeta messiânico, estava revelando aqui os nomes do Messias. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Jeová Shalom, o Deus de paz, o Príncipe da Paz. Queridos irmãos, o objetivo da nossa campanha, como o próprio nome da campanha sugere, é uma campanha que nos leva a buscar a paz. Haja paz dentro de teus muros. Então, esta campanha tem como objetivo buscar a paz para a nossa vida, a paz para o nosso lar, a paz para a nossa família, a paz para a nossa casa. Mas, recordando, irmãos, desde o início, desde a primeira noite desta campanha, eu quero aqui mais uma vez trazer a lembrança dos nossos queridos irmãos, que para que nós tenhamos cada um dos benefícios dos nomes redentivos de Deus, e aqui nesta noite falando de Jeová Shalom, o Deus da paz, para que nós tenhamos paz na nossa vida, para que nós tenhamos paz no nosso lar, para que nós tenhamos paz na nossa família, nós dependemos da presença do Senhor. Ou seja, voltamos lá na primeira noite da campanha, Jeová Samá, o Deus que se faz presente, o Deus que está aqui, ou o Deus que está ali. Amém, igreja? Já falamos de Jeová Jiré, já falamos de Jeová Nissi, já falamos outros nomes redentivos de Deus. Hoje nós estamos falando de Jeová Shalom. Mas como é possível nós entendermos que pode haver paz no nosso coração se a presença do Senhor não estiver em nós? Como nós podemos entender que haverá paz no nosso lar se a presença do Senhor não estiver ali? Como podemos entender que haverá paz na nossa casa, que haverá paz no nosso trabalho, enfim, sem a presença? Então eu quero aqui sempre estar enfatizando, irmãos, e que você guarde isso. Em primeiro lugar, a presença do Senhor. E a presença do Senhor, repetindo aquilo que já foi dito tantas outras vezes, nós atraímos através da santidade, nós atraímos através do louvor, e nós atraímos através do que, irmãos? Se vocês não guardarem, eu vou fazer uma campanha de 14 semanas. Amém? A presença do Senhor é atraída pela santidade, é atraída pelo louvor, e é atraída pela adoração. Se nós queremos a presença do Senhor, e sem a presença do Senhor não é possível ter bênção, sem a presença do Senhor não é possível ter vitória, sem a presença do Senhor não é possível ter paz. Mas para que o Senhor se faça presente, nós precisamos conjugar esses três elementos: santidade, louvor e adoração. Amém? Então, quando nós temos Jeová Samá, o Deus da presença, nós também temos Jeová Shalom, o Deus da paz. Amém? Pense sempre nisto.
Sempre que você buscar algo de Deus, faça um exame dentro de você, faça um exame na tua vida e vê se a presença do Senhor está ali. Se Jeová Samá estiver ali, então pode clamar por Jeová Shalom. Então pode clamar por Jeová Nissi, pode clamar por Jeová Jireh, pode clamar por Jeová Tsidequeno e assim por diante. Amém, igreja? A paz que buscamos depende da presença. Falamos aqui, irmãos, ainda que Gideão, sem saber, usado pelo Espírito Santo, aí ele vai declarar o Messias, aquele de quem Isaías vai nos dizer que é o príncipe da paz. E esse príncipe da paz, em João capítulo 14, verso 27, nos traz algo que nós precisamos observar agora. João capítulo 14, versículo de número 27. Aí não é Gideão dizendo, amém, irmãos? Amém? Aqui não é Isaías dizendo. Quem é que está falando aqui? O príncipe da paz, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele diz? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras ditas por Jesus, o príncipe da paz, aquele de quem profetizou Isaías, aquele de quem, sem saber, falou Gideão. Agora, o verbo vivo se manifesta, se faz homem, está entre nós, e entre os seus discípulos, e entre as pessoas que estavam ali à sua volta. Jesus então vai dizer, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante que quando nós observamos este versículo, as palavras ditas por Jesus, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, certamente nos faz entender que o mundo também tem uma paz para dar. Sim ou não? Senão, essa palavra não faz sentido. Deixo-vos a minha paz vos dou. Porém, não vou lá dou como o mundo dá. Então, significa dizer que o mundo também tem uma paz a oferecer às pessoas. E, de fato, tem. Só que nós entendemos e nós sabemos que esta paz que o mundo oferece é uma paz circunstancial. É uma paz que depende da circunstância. É uma paz que depende da situação. É uma paz que depende do momento. Ou imaginamos nós que as pessoas que não têm Jesus, como eu e você temos, as pessoas que ainda não conhecem o príncipe da paz, elas não desfrutam de paz em momento algum. Isso não é verdade. Amém, irmãos? Pessoas que não têm Cristo nos seus corações também têm seus momentos de paz. Mas esses momentos de paz para estas pessoas dependem do momento em que ela estiver vivendo. Se estiver tudo bem na sua casa, se estiver tudo bem na sua família, se estiver tudo bem no seu trabalho, se estiver tudo bem na sua saúde, ela tem paz. Mas quando faltar algumas dessas coisas ou qualquer outra coisa, essa paz que o mundo dá, ela não permanece. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, eu deixo-vos a minha paz, não semelhante à paz do mundo, porque a paz que eu vos dou não depende de circunstância. A paz que eu vos dou não depende da situação. A paz que eu vos dou não depende se você está pleno na sua saúde. A paz que eu vos dou não depende se existe a abundância, a fartura na tua mesa, não é nada disso. É claro, meu querido irmão e irmã, que esse Deus que nós amamos e servimos, conforme já temos pregado aqui no decorrer desta campanha, é um Deus que supra as nossas necessidades, é um Deus que cura as nossas enfermidades, é um Deus que nos traz direção, é um Deus que nos abençoa, mas ainda que, conforme disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja vacas, que as ovelhas da malhada tenham se dispersado, ainda assim, continuamos tendo a paz que o príncipe da paz nos dá. Amém, irmãos? Ainda assim.
Temos um Deus que cuida de nós. Amém? Não estamos pregando miséria, não estamos pregando pobreza, não estamos pregando enfermidade, não estamos pregando desgraça, não é isso que nós pregamos. Nós pregamos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas ainda que, se porventura, em algum momento, qualquer uma dessas coisas vier nos faltar, se tivermos a presença, se tivermos Jeová Samá conosco, nós também teremos Jeová Shalom, independente das circunstâncias. Então é uma paz diferente. É uma paz que o mundo não consegue dar, porque a paz do mundo depende de que as coisas estejam realmente todas contribuindo favoravelmente para aquilo que a pessoa está buscando. Então nós vemos que o Senhor Jesus, Ele prometeu esta paz. Agora veja bem, eu fiz aqui uma anotação. Paz, essa paz de Cristo, essa paz do príncipe da paz, não é ausência de conflitos. Se nós buscarmos, se nós perguntarmos a respeito do conceito, da definição do que é paz, certamente pessoas iriam dizer, estudiosos inclusive, iriam dizer que paz seria ausência de guerra. Paz é ausência de conflito. Em certo sentido, isso não está errado, não é? Mas, para nós, paz não é apenas ausência de conflitos, não é ausência de guerras, não é ausência de tempestades. O que é paz, então? Paz, no seu sentido positivo, é um estado de tranquilidade e de quietude, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Não é ausência de problemas. Eu tenho paz porque eu não tenho problema nenhum. Se assim fosse, irmãos, a palavra do Senhor iria se contradizer. Porque Jesus diz, no mundo tereis. Agora, como que no mundo tereis aflições e você pode ter paz? Se paz fosse apenas ausência de conflito. Se paz fosse apenas ausência de guerra. Se paz fosse apenas ausência de problema. Então não faz sentido uma coisa com a outra. Se a paz que Cristo dá dependesse das circunstâncias, então quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, Ele poderia estar dizendo, olha, vocês não vão ter paz. Se Ele tivesse dito, vocês não vão ter paz, como é que Ele pode dizer, deixo-vos a minha paz? Então o entendimento nosso, enquanto crentes em Jesus Cristo, tendo esta paz que Cristo dá, paz para nós não é ausência de conflitos. Paz para nós é um estado de tranquilidade e de quietude, independente das circunstâncias. Amém, igreja? E eu quero deixar aqui rapidamente 2 exemplos desta paz que um dia inundou, e podemos ter outros exemplos mais dentro da palavra, mas me veio ao coração 2 exemplos que eu quero citar para os irmãos. Essa paz que um dia inundou o coração de 2 homens. De 2 homens. E essa paz que também inunda o meu e o teu coração, quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? O primeiro exemplo dessa paz, e aqui nós falamos paz no sentido de estado de tranquilidade e quietude, independente de circunstância. O primeiro exemplo que eu quero deixar para os irmãos está em Marcos capítulo 4, versos 37 e 38. Marcos capítulo 4, verso 37 diz o quê? E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Verso 38. E ele quem, irmãos? O príncipe da paz. Estava na polpa fazendo o que, irmãos? Dormindo em meio a uma tempestade. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Segura aí.
Você entende o que o Espírito Santo está falando? Amém, irmãos? Você entende o que o Espírito Santo está falando? Os discípulos, você conhece bem essa história, né? Marcos capítulo 4. Os discípulos estavam todos apavorados. Os discípulos estavam todos amedrontados, né? Estavam lutando com todos os esforços para poder levar aquela embarcação segura até a outra margem. No entanto, a palavra de Deus diz que o homem Jesus, não estamos aqui falando de Deus, porque Jesus, ele veio e se fez homem e viveu entre nós durante 33 anos e meio na condição de homem. Amém, irmãos? Na condição de homem. Então, quem estava ali deitado sobre uma almofada não era o Deus Filho. Quem estava ali deitado sobre aquela almofada era o homem chamado Jesus. Em meio à tempestade. Em meio à tempestade, Jesus dormia, porque ele tinha em si um estado de tranquilidade e de quietude, independente da circunstância. Você entende isso? Independente da circunstância. A tempestade estava assolando tudo. E nós queremos trazer isso para uma realidade da nossa vida, do nosso dia a dia. Tá? De repente a tempestade pode estar querendo assolar tudo na tua vida. E qual tem sido o teu comportamento? Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o nosso comportamento? Pastor, mas a tempestade. Às vezes nós fazemos como os discípulos fizeram. Mestre, não te importa que pereçamos? Porque na cabeça do homem natural, que não conhecia ainda, não tinha essa experiência ainda, eles iam perecer, eles iam morrer, ia afundar tudo, ia acabar tudo. E como é que pode Jesus, o Todo-Poderoso, dormindo ali naquele barco? E a palavra que nós temos, meu querido irmão e irmã, para o coração de todos nós, preste atenção nisso. Se tivermos Jeová Samá, o Deus da presença, dentro do nosso barco, nós não vamos perecer. Amém, irmãos? O Deus da presença estava deitado, dormindo sobre uma almofada naquele barco, e se o Senhor se faz presente, o nosso barco não vai afundar. As ondas batem de um lado, e batem do outro, e bate, e já começa a encher água, e a coisa vai, e parece que não vai ter jeito, mas o Deus da paz e o Deus da presença está naquele barco, e o barco não vai afundar. Jesus não estava dormindo naquela almofada porque as águas estavam tranquilas. Você entende isso? Nós não vamos descansar, nós não vamos ter paz na nossa alma apenas quando as águas estão tranquilas. Mas mesmo quando as águas estão revoltas, mesmo quando o mar se levanta, de repente uma enfermidade, de repente um problema financeiro, de repente um problema familiar, de repente, quantos problemas existem que assolam o nosso barco? Mas se Jeová Samá e Jeová Shalom estiver conosco, nós não vamos perder o sono, nós não vamos perder a calma, nós não vamos perder a tranquilidade, porque a paz do Senhor inunda o nosso coração, e o apóstolo Paulo diz que ela excede a todo entendimento. Os discípulos não puderam entender. Como é que pode, em meio a uma tempestade dessa, o homem estar dormindo? É a paz que excede a todo entendimento. Vai além da compreensão. Viu? Quem sabe talvez, em algum momento da sua vida, quem sabe alguém vivendo isso hoje, tomara que não, mas pode ser que sim, vivendo uma situação difícil, uma situação complicada,
o teu vizinho sabe, o teu colega de trabalho sabe, mas de repente você está louvando, de repente você está adorando, e alguém pode dizer, como é que essa mulher ainda pode estar cantando, louvando a Deus, vivendo a situação que ela está vivendo, passando pelo que ela está passando, como é que este homem pode ainda estar glorificando a Deus, passando pelo que ele está passando? É a paz que está dentro do teu coração, e que excede ao entendimento, à compreensão daqueles que não conhecem o Jeová Samá e o Jeová Shalom, que você conhece. Amém, irmãos? Este é o primeiro exemplo que me veio ao coração para mostrar para você que a paz de Cristo não é semelhante à paz do mundo. A paz do mundo depende que as águas estejam tranquilas. A paz de Cristo, ela não vai embora, ainda que a tempestade se levante. Amém? Atos capítulo 12, versículo 6, mais um exemplo. O que diz o texto? E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava o que, irmãos? Estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Só para colocar você dentro da história, houve uma grande perseguição no início da igreja, os irmãos conhecem. Neste momento, a palavra de Deus diz que Tiago, um dos apóstolos, já tinha sido morto à espada. Herodes mandou matar Tiago, um dos 12, e mandou colocar Pedro na prisão, porque era o período da Páscoa, né, e ele, para não ter uma revolta ali dos judeus, simplesmente mandou prender Pedro. Tiago já tinha sido morto, e Pedro agora estava na prisão. E a palavra de Deus diz que Herodes pretendia fazê-lo comparecer naquela mesma noite. Comparecer, né? Mas nesta mesma noite, Herodes iria chamá-lo no dia seguinte. Mas nesta mesma noite, a palavra de Deus diz que o que estava acontecendo? Pedro estava dormindo entre dois soldados. Vem cá, vamos raciocinar, vamos pensar um pouquinho. Será que Pedro não imaginava o que poderia acontecer com ele? Será que Pedro estava tão alheio do que estava acontecendo? Será que Pedro, que já sabia da grande perseguição que havia se instalado contra a igreja que estava iniciando, será que Pedro, que já sabia que Tiago tinha sido morto à espada, estava tão distante do que é que poderia estar acontecendo para que ele estivesse dormindo? Será que é isso, irmãos? Sim ou não? Não. Pedro, ele era muito consciente do que estava acontecendo. Pedro sabia da perseguição, Pedro sabia o que tinha acontecido com Tiago, e certamente Pedro também já imaginava o que iria acontecer com ele. Mas quem é que estava na vida de Pedro? Jeová Shalom, o Deus da paz, o príncipe da paz, independente de circunstância, independente de situação. Amém, igreja? Tenha isso no teu coração. Por que é que o Senhor está trazendo essa palavra para o meu e para o teu coração nesta noite? Para saber, meu querido irmão e irmã, que neste mundo nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que se levanta a nosso favor. Viu? Nós temos um Deus que traz essa quietude para dentro do nosso coração, né? Tem que ser muito tranquilo demais para saber que no outro dia vai morrer e ainda dormir. Pelo menos fala, não vou morrer com sono. Não é? Será que é assim? Não é, irmãos. É a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Amém, igreja? Queridos irmãos, por bem menos que isso, por muito menos que isso, tem pessoas que perdem o sono, que não conseguem dormir, que viram na cama de um lado para o outro. E às vezes ali dormindo ao lado da esposa, ou dormindo ao lado do esposo, às vezes dormindo sozinho. Agora imagina dormir entre dois soldados, preso, sabendo que no dia seguinte vai ser apresentado para ser morto também. E ainda assim a palavra de Deus diz que Pedro dormia. Amém, igreja? Essa é a paz que Cristo dá, que não depende se você está no teu colchão
né? Fofo, tranquilo, gostoso, né? Coberto com edredom gostoso, nessa noite de frio, ou se de repente você está ali, algemado entre dois soldados. Se o Senhor está contigo, a paz do Senhor não vai fugir da tua vida, não vai fugir da nossa vida. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Estamos já finalizando, não é? O que é a paz que Jesus nos dá? A paz que Jesus nos dá é a paz que nos faz vencer o medo, mesmo em meio às tempestades da vida. A paz que Jesus nos dá é a paz que nos faz descansar, mesmo diante da sentença de morte, crendo que a última palavra é sempre do Senhor. Não importa o que foi que falaram, não importa qual foi o diagnóstico, não importa o que deu ali no exame, não importa, não importa. A última palavra é do Senhor. E aquele que tem Jeová Samá e Jeová Shalom, ele tem essa paz. Essa paz que Cristo dá, é a paz que teve Gideão, que estando com apenas 300 homens, sabia que Deus entregaria os seus inimigos nas suas mãos. Queridos irmãos, preste atenção. Leia Juízes capítulo 6 para você entender a história. Como é que alguém em sã consciência pode pensar em enfrentar um exército, né, ou uma multidão, conforme diz o texto sagrado, como gafanhotos, com apenas 300 homens? Humanamente falando, seriam massacrados, não sobraria nada. Mas a palavra de Deus diz que Gideão foi ao confronto. Por quê, irmãos? Porque ele tinha dentro do seu coração uma paz, que lhe era movida pela convicção que o Senhor era com ele e que o Senhor entregaria os seus inimigos nas suas mãos. Amém, irmãos? Amém? Se ele não tivesse essa confiança, se ele não tivesse essa paz, se ele tivesse sido movido pelo medo, certamente ele não teria enfrentado. Mas por conta da sua confiança, da sua fé, da sua convicção, a paz do Senhor veio ao seu coração, na certeza que ele poderia enfrentar os seus inimigos. Aquela mesma paz que tomou conta do coração de Josué e Calebe, depois que eles voltaram de espiar a terra. Os irmãos conhecem a história, não é? 10 deles trouxeram um relatório dizendo: olha, não dá, os homens são poderosos, são gigantes, não tem como enfrentar. Josué e Calebe disseram: não, se o Senhor é conosco, nós vamos triturá-los como se fosse pão. Amém, igreja? E entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Por quê? Porque Jeová Shalom, o Deus da paz, colocou paz em seus corações, mesmo diante das circunstâncias que estavam ali frente aos seus olhos. Porque eu quero dizer uma coisa importante, irmãos, para encerrar aqui esta palavra. Nós, crentes em Jesus Cristo, não somos negacionistas. Nós não negamos a existência do mal, nós não negamos a existência do problema, nós não negamos a existência da enfermidade, nós não negamos a existência de absolutamente nada. E sabemos que cada um desses problemas pode chegar até nós, pode chegar até a nossa casa. Ou na casa do crente não chega doença, ou na casa do crente não tem problema financeiro, ou na casa do crente não tem problema familiar. É assim que acontece? Não, não. Nós não somos negacionistas, não, o mal não existe. O mal existe sim, e ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Só que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E é por isso que nós temos a paz no nosso coração. E eu encerro essa palavra com apenas mais um versículo do Salmo 42, versículo 11. Vamos ler juntos, irmãos, todos juntos, em voz alta? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Se você tem Jeová Samá, o Deus da presença, se você tem Jeová Shalom, o Deus da paz, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé no teu lugar.